Esse é o Tavas, o podcast oficial do Museu das Culturas Indígenas. Tawa, em Guarani, pode ser traduzido como a Casa de Transformação. Eu sou Gabriele Pereira, comunicadora do MCI, e hoje vamos ouvir as narrativas da demarcação da terra indígena Jaraguá. Neste episódio, Araju Arapotã compartilha com o público a história de sua família, a relação com o território e as lutas pela demarcação. Tavas, o podcast do Museu das Culturas Indígenas. Jabu Padma, Pamei, Tchererê Maraju, Tcheaju Tequal Tupubá. Meu nome é Araju Arapotã, eu sou do Pico do Jaraguá, da aldeia Tequaltu. A minha narrativa, sobre o meu território, o nosso território, vem já bem antes de a gente ter o contato com o colonizador, Porque sabemos que antes de tudo isso ser Brasil, antes de tudo isso ser Pindorama, antes já tinha a presença indígena, nossos povos, nossos ancestrais já estavam aqui nesse território sagrado. E o povo Guarani, que é o povo ao qual eu pertenço, ele é um povo que sempre teve, essa ligação muito forte com o território e com a espiritualidade. E nós sempre fomos um povo que se movimenta muito, Tanto é que nossos tecoás estão espalhados aí, tem várias aldeias, que na nossa linguagem é tecoá, desde sul a sudeste do Brasil. E também na Argentina, no Paraguai, no Uruguai. O povo Guarani é um dos povos mais populosos, Atualmente o segundo povo maior no Brasil, de linguagem falada, de tradição ainda preservada, e toda a memória viva que é trazida, pelos nossos tiramões, pelas nossas tchedjarui, que é os anciões, Então, o nosso território, ele sempre foi conhecido como Urupá. A Urupá, ela vem desde lá do Paraguai, do Uruguai, da Argentina, chegando em todo o território aqui, que hoje é chamado Brasil. Mas antigamente, para nós, para os nossos tiramões, nossos tchedjarui, os nossos anciões, eles não tinham essa visão, de divisão geográfica, que foi uma das imposições do colonizador. Então, nós não temos indígenas Guarani brasileiro, indígenas Guarani argentino. Para nós somos Guarani, somos Mbuyá, somos Nhandeva, somos Guarani Kaiowá, que é uma grande nação que dentro dessa nação Guarani tem as suas, seus grupos, E o meu avô, Joaquim Quaraú, ele foi vindo lá de Rio Grande do Sul. Ele e a minha avó, Jandira Queretu, que foram os moradores mais antigos, que deu início à aldeia Tequatutu, eles vieram depois de muito tempo que o meu povo ficou afastado daquele território sagrado. Nosso povo tem uma ligação espiritual muito forte com a montanha e com os mares. Então, as aldeias guaranis, elas sempre estão aí localizadas perto do litoral, que tem as praias, perto das montanhas, das serras. E o Jaraguá, o Pico do Jaraguá, como acredito que vocês devam saber, é a maior montanha de São Paulo. Dali, nós conseguimos enxergar praticamente a cidade toda. Então, nosso povo sempre esteve presente nessa montanha sagrada. É através da montanha, quando nós chegamos no alto dela, que nós conseguimos ter a conexão e a interação com o sagrado, com os espíritos da natureza, com o trovão, com o raio. É através de um momento sagrado que nós conseguimos ter
um ensinamento, né, de como caminhar pelo território sagrado que é o Urupá. Então, na nossa cultura tem muito a tradição do Jaguatá, do caminhar, o caminhar pelo Tapé-Porã, em busca do Tapé-Porã. Tapé-Porã é um bom caminho, um caminho de ensinamento. Através dele, nós vamos repassando, né, de geração em geração, tudo aquilo que é de ensinamento da nossa cosmovisão, da nossa crença espiritual, mas também do plantio, da colheita, das músicas, das tradições de passagem, o rito de passagem. Então, tudo isso é ensinado pelos tapé. Então, o meu povo sempre caminhou bastante indo nesses espaços, né, nesse caminho sagrado das montanhas, dos mares, em busca também, né, de um bem viver, de estar em comunhão, de estar junto com os seres da natureza, né, em harmonia, em busca do Uimaraã. O Uimaraã é a terra sem males. A terra sem males para o nosso povo é o que nós almejamos alcançar. Então, a gente vai nesse trajeto do Tapé-Porã até chegar no Uimaraã, né, que seria um plano espiritual além deste. Mas ele está além do mar ou além da montanha. Os nossos mais velhos falam que para que a gente chegue até o Uimaraã, a gente precisa, né, ultrapassar o mar, passar ele, atravessar ele ou a montanha, né? A gente consegue chegar mais próximo desse local sagrado. E então, a partir da chegada da minha avó e do meu avô, né, na década de 60, ali foi crescendo, né, e vindo as famílias das aldeias assim mais próximas aqui de São Paulo. Temos o território Tenondé-Porã, que fica na zona sul de São Paulo. Temos aldeias do litoral também. O meu avô, ele tinha muito conhecimento, né, da linguagem não indígena, da linguagem portuguesa. E o nosso povo tem muitos anciões, até mais jovens, que até hoje não falam o português, entendem, mas não falam o português. Então, naquela época era mais difícil ainda, né, a questão linguística. E o meu avô, ele foi um estudioso e ele tinha bastante conhecimento, né, e ele ajudava bastante o pessoal das outras comunidades a fazerem suas documentações, ir atrás, assim, né, das questões territoriais, das necessidades que eles tinham. Então, ele era conhecido como um capitão, né, que ajudava os indígenas das comunidades, né, guaranis de toda São Paulo a resolverem os assuntos assim que eles precisavam, né, aqui na cidade. Então, vinha bastante famílias. Depois que meu avô fixou-se ali no Jaraguá, começou a ter, né, essa vinda de várias famílias para a capital, para resolverem questões de saúde, né, de documentação. E aí, depois de alguns anos que meu avô e minha avó esteve ali no Pico do Jaraguá, teve a chegada, né, do Tiramões Caraipotã, que é o José Fernandes. Ele era primo da minha avó. É uma grande liderança espiritual, né, que fazia todas as cerimônias de espiritualidade, né, do sagrado Guarani. Então, ele fazia o batismo e revelava o nome das crianças, fazia todas as cerimônias ali da nossa espiritualidade. Então, com a vinda do Tiramões, que é o líder espiritual, veio bastante famílias junto com ele. E aí se iniciou a nossa luta, assim, né, para o estudo adequado para o nosso território. Aquilo que era nosso, né, fosse reconhecido e que desse, né, a condição da população estar ali. Porque quando a minha avó e meu avô chegaram naquele território, depois de
14 anos, se eu não me engano, foi em 84 que foi demarcado e homologado, né? Mas só que era apenas 1,7 hectares, menos de 2 hectares, né, de demarcação. E não foi feito o estudo antropológico corretamente, da forma como é, né, garantido pela Constituição desde 87, né? Então, desde 88, na verdade. Então, não havia sido feito, né, da forma correta como deveria ser. E esse território era considerado, até pouco tempo, a menor terra indígena do Brasil, tendo mais quase 900 pessoas ali no território, 1,7 hectares, né, demarcado. Então, começou aí essa grande luta, né, pela demarcação da terra, mas na verdade não era pela demarcação, porque já era demarcado. Só não foi feito da forma correta. Então deveria ter sido feito o estudo, né, da área onde nós temos as nossas práticas culturais, aonde nós protegemos, porque não é território indígena só onde tem a moradia. O território indígena, ele vai além do que uma moradia. Ele é onde nós cuidamos, onde nós buscamos o que eu falei no começo, né? Que é o bem viver, que é o viver em comunhão, que é viver em harmonia com os animais, com a vegetação, com a floresta, com o rio, com as nascentes. Então, em 2015, né, nós conseguimos um reconhecimento da portaria declaratória, né, reconhecendo 532 hectares de território indígena. E aí, no ano seguinte, né, teve a derrubada dessa portaria. E aí nós voltamos, né, teve esse retrocesso da nossa demarcação de terra. Foi então que nós começamos, né, a sair mais do nosso território. Sônia Aramirim, que está aqui, também lá do território do Jaraguá, né? Ela e outras lideranças, na época eu ainda era só mais uma tiondária que lutava de uma maneira mais na base, né? Tinha outras lideranças que tinham que fazer as suas articulações, sair do território. Temos aqui, né, no 6º andar, que tem a exposição, tem algumas fotos e algumas... conta um pouco, né, da história do Jaraguá também, quem puder estar visitando depois, ali vendo, bem bacana, que mostra, né, alguns movimentos, algumas formas que a gente teve que fazer, né, mesmo essa movimentação fora do território, para que a gente conseguisse a nossa demarcação, para que a gente conseguisse que fizesse valer o nosso direito que é garantido, né? Temos a nossa memória, temos a nossa tradição e, principalmente, temos uma grande contribuição com a proteção, com a preservação desse meio ambiente que ainda resiste, que é uma das últimas áreas, né, de remanescente da Mata Atlântica dentro de São Paulo, que é preservado, que é cuidado ali, né? Então, nós temos esse cuidado mesmo com a terra, né? Essa preocupação de dar continuidade ali com toda a vida presente. A vida, para nós, é tudo, todos os seres, né? Até mesmo aqueles seres que nós não enxergamos, que nós não vemos, mas sabemos que existe e que a gente precisa respeitar, que a gente precisa, né, dar a força para eles. Então, desde que foi derrubado a portaria declaratória, a gente teve que fazer vários movimentos contra PECs, contra projetos de leis aí que não só ameaçavam a nós, né, do Pico do Jaraguá, mas também em âmbito nacional, né? Várias terras indígenas aí passaram por várias lutas, assim, por conta
de provar quem somos nós, desde quando estamos, né? Infelizmente tem muitas leis aí, como o marco temporal, né? Que querem que sejam aprovadas, que sejam impostas a nós para colocar uma data, como se a gente tivesse que validar, se fosse validado só a partir, né, de uma data lá que eles sugerem. O nosso tempo ele é um tempo circular, que ele inicia dos mais velhos, passando para os mais novos e assim vai passando de geração em geração, né? Lá no território do Jaraguá nós temos os nossos anciões, um deles é o Tchamõe Hortêncio, está com 108, se eu não me engano já, 108 anos, muito lúcido, muito ativo, assim, ele pega a enxadinha dele de manhã, já vai lá na roça, mexer ali na terra, cultivar, plantar e cuidar do nosso território. Passando também todo o seu ensinamento, toda a sua memória, ele é uma verdadeira biblioteca viva, né? Ele nos ensina muito sobre o que é o nosso Nhanderecó, o que é o nosso modo de viver, o que nós buscamos, né? Qual é a nossa missão aqui nessa terra, para a gente ir em busca da terra sem males. Então, aquele território é muito, muito sagrado, né, para nós, porque toda a nossa espiritualidade, toda a nossa vivência, né, com os nossos tiramões, com as nossas tchediarãs, foi ali naquele solo sagrado. A minha avó, a Jandira Querechu, ela foi cacica, né, primeira cacique mulher do povo Guarani, que antigamente era só uma função dos homens, né, ser liderança. Ela foi a primeira mulher ser liderança após o falecimento do meu avô, né? E aí ela também foi uma das mulheres assim que deu muita força, né, para lideranças que veio depois dela, né? Como Sônia Aramirim, hoje temos Maria, hoje temos várias cacicas mulheres, né? Hoje no território tem 7 aldeias, e a maioria das lideranças atualmente são mulheres. Das lutas que nós travamos até aqui, graças a Nhanderu, né, que é o criador, que é o espírito protetor de todos nós, no ano passado, depois de pressionar bastante, que não é nada dado de graça aí, porque ninguém é bonzinho, né? Mas com a pressão e movimentação, né, de todos nós, assim, a juventude, os mais velhos, o nosso rezo também, né? E o conhecimento e busca que fizesse valer ali os nossos direitos, nós conseguimos novamente, né, o reconhecimento da portaria declaratória, que fosse feito valer novamente, né, o reconhecimento dos 532 hectares. Então, graças a Nhanderu, deu tudo certo, né? Foi reconhecida essa portaria em 2024, no ano passado. Este ano, né, em abril, não, foi em maio, dia 8 de maio, foi feito ali a colocação do primeiro marco, né? Primeiro marco que ali deu início à demarcação física do nosso território. E aí deu continuidade depois de tantos anos, tantas décadas parado, né? Tendo aí muita movimentação, muita resistência mesmo do nosso povo. E aí, então, agora já está praticamente todo o território já foi demarcado, né? Tem o processo todo a ser seguido até finalização da demarcação da terra, né? Então, agora estamos aí no momento final de demarcação física, de colocação dos marcos, e aí logo em seguida haverá a desintrusão do nosso território. Depois da desintrusão do nosso território, por fim, vem a homologação, né? Então, acreditamos aí que até o início do ano que vem,
nós teremos aí a homologação finalizada. Mas é uma grande luta, né, que a gente sempre tem que dar continuidade, tem que estar resistindo e sempre atentos, alerta, porque são várias posições contrárias mesmo, né, a nossa, assim, que querem, que tem esse olhar no nosso território com o valor, mas não o valor que é da vida, o valor que é de preço, né, que é do capital. Então, infelizmente, o capitalismo, ele acaba adoecendo as pessoas, né? Então, tem muito interesse no nosso território, né, para fazer vários empreendimentos. Então, a gente sempre fica aí alerta, mesmo que a gente está dando continuidade no nosso processo de demarcação, a gente sempre tem que estar ali protegendo o nosso território, né? Porque sempre vem tentando fazer vários tipos de leis assim para derrubar algo ou retroceder aquilo que a gente conquista, né? Mas estamos lá existindo, resistindo e protegendo o nosso território. Gostou do podcast? Compartilhe com a sua rede. O Museu das Culturas Indígenas, instituição do Governo do Estado de São Paulo, administrada pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústrias Criativas do Estado de São Paulo, em parceria com a Campo Ordinário e Instituto Maracá, desenvolve uma proposta inovadora de gestão compartilhada com protagonismo do Conselho Indígena Atamirim, composto por lideranças de diversos povos indígenas do Estado de São Paulo. Ficha técnica, produção e edição Gabriele Pereira, vozes de Charles Pancararu, Chipu Puri, Samara Paramirim e Júlia Mainã, supervisão de comunicação Leandro Caraimiri.